Pessoal, então continuando aqui, o que acontece? No SI, o SI foi definido na 14ª Conferência de Medidas e Pesos, que aconteceu em 1971, onde vários cientistas, engenheiros, né, eles se reuniram para definir quais seriam as unidades padrão para a gente poder medir as coisas e fazer publicações. Eu fiz uma descoberta aqui e eu medi na unidade que eu inventei aqui no laboratório. Não faz sentido. A ciência ela tem que ser reprodutível. O mesmo experimento que eu realizo aqui, onde eu tô aqui em Blumenau, ele tem que ser reproduzido em Porto Alegre, em São Paulo, em Paris, em Tóquio. A natureza, se não for reprodutível, ele é um efeito local e a gente não considera como uma ciência assim, como eu posso dizer, ela não é uma ciência natural, né? Daí ela tem outros nomes, né? O grande detalhe é o seguinte: a gente vai falar das três unidades fundamentais, comprimento, tempo e massa. Então, metro, segundo e quilograma, e a gente vai usar sempre um símbolo. Eu não vou escrever sempre por extenso, 5 metros. Eu vou usar um símbolo, mas não uma redução, vou usar o Mzinho. O Mzinho, M minúsculo, para dizer que é o metro, unidade de comprimento. Não o M maiúsculo, minúsculo. Assim como o S para segundo, o S minúsculo, e o kg de quilograma para o quilograma, né? Aí a gente vai ter o seguinte, ó, os prefixos. Quando eu falei que a gente tem múltiplos ou frações. Então, eu deixei essa tabela aqui em aberto para a gente preencher junto. Então, vocês vão ver que daqui para diante, aqui para cima, a gente tem múltiplos e daqui a gente tem frações. Essa tabela ela é muito mais completa do que eu estou mostrando para vocês aqui. O que eu vou mostrar aqui para vocês são as principais que aparecem quando a gente está estudando algum efeito de grandezas diferentes. A Sofia resmungando lá fora. O que vai acontecer aqui, ó? Se você não sabe, a Sofia é minha filha. Ela faz parte aqui do cenário. O que acontece aqui é o seguinte, ó, quando a gente vai estudar algo que é muito grande, ela pode ter uma ordem 10 na 9. Por exemplo, se é muito, muito, muito grande e ele tem 10 na 9 Vocês lembram o que é 10 na 9? Ó, é 1 com 9 zeros. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, juntando de 3 em 3, a gente tem ó, mil, milhão, bilhão. Então, se tem alguma coisa que está na ordem de bilhão de metros, bilhão de segundos, bilhão de quilogramas, a gente usa o 10 na 9. Mas em vez de usar o 10 na 9, a gente tem tipo um apelido para isso. A gente diz que é giga. A gente chama isso de giga. Então, ao invés de eu dizer eu tenho 1 milhão de metros, eu posso dizer que eu tenho 1 gigametro. Né? Ou 10 na 9 metros, ou 1 gigametro. Por exemplo, eu colocarei aqui, ó, outro exemplo. Se eu tiver 1 milhão de segundos, então eu teria aqui o S. 1 milhão de segundos. Eu posso escrever como 10 na 9 segundos, ou 1 milhão de segundos, 1 com 9 zeros, ou eu vou colocar gigasegundos ou GS. Você vê que simplifica? É para simplificar mesmo, então essa é a ideia. Agora que vocês já entenderam a ideia, eles são prefixos, prefixos. A gente também, além do 10 na 9, que é o giga, a gente tem o 10 na 6, que é 1 com 6 zeros, que é o mega. E a gente vai usar o M maiúsculo. Ok? Depois a gente vai ter o quilo. O quilo é 10 na 3. 1 quilômetro são 10 na 3. 10 na 3 são 1000. 1000 metros, certo? Então, ó, quilo, quilo, quilo. Então, a gente usa quilômetro, 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 né? 1000 metros. Entenderam a ideia do prefixo? Então, ele não vai escrever sempre quilômetros, a gente pode simplificar por km, e aquele K significa 1000, ok? Sempre que tiver K, é 1000. Inclusive, esse K aqui, ó, é 1000 gramas, certo? Então, sempre que tiver o K, a gente está falando de 10 na 3, ou seja, 1000. Assim como quando a gente tiver 10 na menos 2, a gente vai usar o Czinho, que é o centi.
Acho que ficou feio. Centi. Centi o quê? 10 na menos 2. Centi, o mais comum que a gente tem no nosso dia a dia é o 10 na menos 2 metros. Que é a mesma coisa a gente pegar 1 metro e dividir em 100 partes iguais. E aí a gente vai ter 1 centímetro. Então 1 centímetro é 10 na menos 2 metros. Então, cm centímetros. Entenderam? C significa 10 na menos 2. Aí depois a gente tem o 10 na menos 3, que é o mili. Aqui vocês já entenderam a ideia. Então aqui a gente vai ter um mili, é m. Por isso que o milímetro é mm. O primeiro m é de 10 na menos 3. E o segundo m é de metro. Aí depois a gente tem o micro, que é 10 na menos 6. Quando a gente fala de microscópico, é porque a gente está olhando ordens de grandeza na ordem de 10 na menos 6 metros. E aí o micro, a gente usa, já que a gente já usou o m para o mili, para o micro a gente usa esse uzinho com a perna para baixo, que é uma letra grega, que a gente chama de mu, o mi, mil, né? Ela é uma letra grega que a gente vai usar aqui para escrever coisas, um número, notem que é um número, isso aqui é 10 na menos 6. Então 10 na 9 é o G maiúsculo, 10 na 6 é o M maiúsculo, 10 na 3 é o K, 10 na menos 2 é o C, 10 na menos 3 é o M minúsculo agora, a diferença, que é o mesmo M do metro, mas é diferente, aqui a gente está falando de prefixo, tem que olhar o contexto. 10 na menos 6 é o micro, aqui ó, tem o N que é 10 na menos 9, isso aqui está em moda, isso aqui está na moda, ó. 10 na menos 9 é o nano. Fala muito em nanotecnologia, então é porque a gente está usando tecnologias que a gente manipula, né? Geralmente na microeletrônica, aliás, na microeletrônica, né? Porque 10 na menos 9 você já está falando na ordem de moléculas, né? Está manipulando moléculas, ou quase que átomos mesmo, né? Então, 10 na menos 9 é nano e é o Nzinho. Nanotecnologia, porque a gente está mexendo com coisas muito pequenas, né? E aí, 10 na menos 12 ainda a gente chama de pico. Um pezinho. O pico é, digamos, a ordem de grandeza do átomo, né? Dentro do átomo, então, ali o próton, o nêutron, eles interagem na ordem de 10 na menos 12 metros. Então, pessoal, essa daqui é a tabela de prefixos, ok? Então, são os principais. E se bater uma dúvida, procura no Google. Vai lá, coloca no Google, quanto que é 1 giga? Vai aparecer lá, 10 na 9, né? Então, não é uma velocidade de internet, né? Internet, os 15 gigas. 15 giga o quê? Giga é 10 na 9. É gigabits. Então, geralmente, você vai lá na internet, eles te vendem 15 giga. Só que eles escondem isso daqui, ó, GBPS. Eles falam só o giga, mas é um prefixo pro BPS, que é bits por segundo. Então é uma velocidade, bits por segundo. Quantos bits de informação eles estão te entregando por segundo, por isso que eles falam de gigabits por segundo. E aí, até você explicar o que é um bit por segundo, então eles falam só giga, e é mais fácil para você vender no telemarketing, né? Tá? Então essa tabelinha é bem bacana e muito importante. Vamos ver agora o que a gente faz com essa tabela.